Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós te bendizemos, Senhor, e nós te adoramos, te exaltamos. Santo é o teu nome, Pai. Vamos orar, querido, como a gente tem feito pelo Brasil. Faz grupos de 3. Esse ano é um ano extremamente desafiador para nós, como Brasil, como igreja. E a gente precisa estar orando, né? Constantemente pelo nosso país. Amém? Você tem esse encargo? Você sente isso, essa necessidade da gente estar orando, né? Então faz grupos de 3 aí, por favor, rapidinho. Número 1, você vai orar pelo Brasil. Número 2, você vai orar pelo presidente da nação, pela sua família, proteção, direção. E número 3, nós vamos orar pelas eleições do Brasil esse ano. Amém? Para que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Amém? Então vamos lá. O número 1, começa a orar pelo Brasil. Nós abençoamos. Abrimos a nossa boca para abençoar a nossa nação brasileira. Abençoamos, declaramos. O Brasil é um país abençoado. O Senhor tem abençoado o Brasil com riquezas naturais. O Senhor tem abençoado o Brasil, que é um país que tem paz nas suas fronteiras. Um país que é bem-vindo nas nações da terra. Um país que tem acesso a outras nações com liberdade. Nós abençoamos a nação brasileira em nome de Jesus, desde o norte até o sul, do leste até o oeste, do Oiapoque ao Chuí. Nós bendizemos em nome de Jesus o nome do Senhor e declaramos o nome de Deus sobre esta nação. Declaramos o nome do Senhor Jesus sobre essa nação. Está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estabelecemos o Senhor como Deus dessa nação, único Deus verdadeiro, único Deus imortal, invisível, que habita na luz inacessível. Deus tem misericórdia do Brasil. Nós levantamos a nossa nação diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Número 2, começa a orar pelo presidente da nossa nação. Deus dê a ele sabedoria. Deus estabelece reis, que ele possa ser guiado com sabedoria nesse momento, nesse ano do seu mandato ainda, em nome de Jesus. Nós abençoamos ali o Palácio do Planalto, na pessoa do nosso presidente, abençoamos a sua família, os seus filhos, os seus netos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido na nossa nação, pelas conquistas. Obrigada, Senhor, e nós liberamos mesmo a palavra de proteção. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Assim nós o abençoamos. Nós abençoamos aqui a sua esposa, que tem se levantado como mulher guerreira nessa nação, em favor do pobre, dos especiais, da viúva, do necessitado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai. Que a tua vontade seja feita, Senhor, nessa nação, em nome de Jesus, como é feita no céu. Estabeleça o seu reino, que haja paz, justiça e alegria do Espírito, em nome de Jesus. Ore agora a terceira pessoa pelas eleições desse ano. Que o Senhor possa levantar a igreja, que a igreja possa sair de cima do muro, que possa haver um posicionamento, que possa haver inteligência espiritual, discernimento, sabedoria, direção de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos que se levante também de norte a sul desse país, de leste a oeste, candidatos, Senhor, tementes a Deus, candidatos que amam, Senhor, os princípios judaicos que são contra o aborto, que são a favor da família, do casamento, Senhor, que sejam a favor de crianças, que possam amar as crianças, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Então, em nome de Jesus, nós oramos que seja, Senhor, uma eleição limpa, sem corrupção, em nome de Jesus.
cremos e cremos. Vai desmantelando, Senhor. Vai desfazendo. Vai desconstruindo todo o tempo maligno para trazer prejuízo, Senhor. Nesse tempo, em nome de Jesus. Traz tudo à tona, tudo aquilo que está em trevas, traz para a luz, Senhor. Para que seja desmascarado em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor que enriquece outras dores esteja, Senhor, conosco, esteja esse ano sobre o Brasil, nas nossas eleições, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Assenta no seu lugar, por favor. Sei que tem pessoas nos visitando hoje, né? Sério, seu esposo, sejam bem-vindos, queridos. É um casal da nossa célula. Tem mais visitantes aqui? Não. Só a Liz, né? Se bem que ela já veio. Eu que não vim no dia que ela estava aqui. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês. Eu falei um pouquinho sobre confiança na minha célula quinta-feira. Eu senti de repetir aqui alguns textos rapidamente. Sabe, queridos, tem momentos que a gente tem que agir, como agora, né? A gente está falando, é o momento da gente orar pelo Brasil, é o momento da gente orar pela nossa nação, é o momento da gente se posicionar a favor dos princípios judaico-cristãos da Bíblia, né? Agora é a hora da gente fazer, mas depois chega uma hora que a gente tem que confiar. E foi isso que eu falei, né? Sobre confiança. Então, em Provérbios 3, 5 a 6, um provérbio conhecido de muita gente, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, nós precisamos de realmente, às vezes, parar e pensar, né? Sobre nós não confiarmos em nós mesmos. Ainda que, às vezes, a gente até acha que tem, né, um veredito certo para certa situação, mas vale a pena nós abrirmos mão e entregarmos para Deus, né? Paulo também falando aos Filipenses no capítulo 4, ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, na verdade, o que acontece é que quando nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados, nós estamos ocupados antes da hora, né? Nós não estamos fazendo o que Ele manda fazer. Ao contrário da ansiedade, é nós apresentarmos a Deus as nossas petições com oração, súplica e ações de graça. E para mim, nesse caso, ações de graça representa confiança. Né? Quem é grato, quem tem gratidão no seu coração, entregou verdadeiramente e confia. Né? Já passou por essa situação onde você quer dar graças, mas o inimigo fala assim: ah, mas isso não saiu bem. Né? Mas quando você realmente dá graças ao Senhor, você mostra a sua confiança nele. E contra a ansiedade, a gente sabe pela Bíblia que o homem é formado de 3 etapas: você pensar, sentir e agir. Se os seus sentimentos estão embaraçados, é porque talvez você precisa corrigir os seus pensamentos, né? Você vai pensar, aí você vai sentir de acordo com o que você pensar, e você vai agir de acordo com o que você sentir. Então é muito importante a gente voltar lá atrás no nosso pensamento e corrigir os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. É tão impressionante como às vezes nós aceitamos os pensamentos prontos, como nós aceitamos as falas prontas, as ideias prontas das pessoas. Mas o que a Bíblia nos ensina, né, é que a gente realmente precisa pensar conforme o Senhor nos ensina. Você jamais vai ser cobrado pelo que se sente. Nem no lugar da Bíblia vai ser cobrado pelo seu sentimento, mas por um motivo. Você está sentindo o que você pensa. Como imagina na sua alma, assim ele é. Não é um pensamento que pula na sua cabeça. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, às vezes o pensamento vem
E cabe a você decidir o que você vai fazer com o pensamento. Eu já falei para vocês e já cantei a musiquinha, né? Antiga aí. Só vai rir quem lembra que é antigo, mas... O pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, não é? Então o pensamento faz a gente voar. Aí você tem que puxar ele aqui, ó, cingindo os lombos do vosso entendimento, trazer de volta o seu pensamento e verificar. Eu estou pensando certo? Porque se eu não pensar certo, eu vou sentir errado. E se eu sentir errado, quando as emoções tomam conta de mim, eu vou agir errado. Não tem jeito, né? A Bíblia fala também em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. É tão importante a gente entender que tudo aquilo que chegou até nós, aquilo que chega até nós, Deus faz com que coopere para o nosso bem. E esse texto no original está no gerúndio, como muitos outros textos na Bíblia. Ele faz com que todas as coisas vão cooperando. Então agora mesmo, todas as coisas estão cooperando para o seu bem, se você ama Deus. E se você foi chamado por seu decreto. No sentido de que ele pega um limão e faz uma limonada. Né? Não é que, nem todas as situações Deus pode mudar. Tudo que diz respeito ao ser humano tem o sim. Né? Se eu disser o sim, se eu disser o amém, não é verdade? É o único governo moral, que Deus não pode interferir. Né? Por isso que não são todas as coisas que acontecem que é a vontade de Deus, não. Muita gente é enganada porque não conhece a Bíblia, porque não conhece a Deus. A pessoa morreu lá esmagada debaixo do caminhão. Ah, mas foi Deus que quis. Que Deus é esse? Um Deus de amor, um Deus que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou que esperais. Né? A Bíblia fala, no Jeremias 17:7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nesse mesmo texto tem um versículo que as pessoas polemizam. E elas falam assim, maldito o homem que confia no homem. Queridos, não é que você não pode confiar em ninguém, não. Isso não é verdade. Se você continuar lendo o versículo, vai falar que faz do seu braço a sua confiança. Nós confiarmos em nós mesmos. Nós voltarmos lá no Provérbios 3 e entender que nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. É eu conferir o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala. É eu buscar conselheiros, porque a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então essa confiança que a gente não pode ter no homem é em nós mesmos, na força do seu braço. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. E Hebreus 4:16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 2 Coríntios 3:4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Se você está escondido com Cristo em Deus, você vai pensar como Ele pensa. E Ele vai te conduzir e você vai agir da maneira como se deve, né? Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56:11. Se você coloca Ele, né? Se você não tira Ele da sua vida, mas antes você coloca Ele como sua dianteira, né? Então, é uma segurança e um alívio, e a gente então não teme o que o homem faz. Eu queria ler Isaías 30:15, o último versículo, que fala assim: assim diz o soberano, Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força.
Ele continua falando, não é o nosso contexto, mas vocês não quiseram saber, né? E depois, na versão atualizada, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, confiar em Deus nos fortalece, né? Quando você leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, quando você pensa a Bíblia, quando você deixa a palavra de Deus vir para você. Tem um salmo que termina dizendo assim: seja, Senhor, sobre nós a sua misericórdia como de ti esperamos. Ele não é um pai que você pede pão, ele dá pedra. Você pede peixe, ele dá escorpião. Se nós esperamos o pão, ele vai dar o pão. Entende? Nós podemos confiar. Nele a gente pode confiar, né? Tem até uma canção que a gente canta assim: nele a gente pode confiar. E muitas vezes é isso, né? Na nossa confiança está a nossa força. É tão interessante. A hora que eu estava de manhã meditando, veio literalmente o Salmo 46. E aí ele completa tudo aqui no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muitas vezes a nossa vontade é de agir, queridos. Mas na nossa confiança está a nossa força. Na nossa confiança está a nossa força. A nossa confiança não é vã. A nossa confiança não é em alguém que não é poderoso. Pelo contrário, né? A nossa confiança está no Todo-Poderoso. Amém? Então tem tempo para tudo. Tem tempo para agir, tem tempo para orar, tem tempo para entregar, mas tem tempo para confiar. Confiar e esperar no Senhor. E Ele faz abundantemente, muito mais abundantemente, além, não é a quem, além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Que poder? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar alinhado com você, para ele agir poderosamente na sua vida. Ele te conduz. O ministério do Espírito Santo é te lembrar as coisas que Jesus ensinou. Então, quando nós confiamos, também tem isso, né? Como alguém que vai para uma prova e está completamente ansioso, temeroso, porque às vezes não estudou, não fez o para casa, né? Mas se ele fez o para casa, se ele estudou a matéria, ele vai confiante, ele vai descansado. Qualquer assunto que tocar dentro do que foi pedido para ele, e se ele estudou, ele vai lembrar, naturalmente, né? Então é a mesma coisa. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus nesses dias, para tomarmos posse e lançarmos mão daquelas promessas de Deus. O Espírito Santo vai te lembrar na hora. Ele vai te dar boca e vai te dar sabedoria. E ele vai te guiar por toda a verdade. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu vou te dar a oportunidade para você vir ao altar do Senhor e trazer os seus tributos. Mas eu só queria dar um aviso antes. A semana que vem vai ter uma reunião de oração aqui na igreja, dia 26 de fevereiro. De 8 às 18 horas, tá? Tem uma escala, se você quer ocupar algum lugar, ou se você quer dirigir algum desses horários dentro do turno, então você pode se manifestar, tá bom? Hoje também é aniversário de um dos pastores da igreja, o pastor Antônio Carlos. Depois você pode dar um abraço nele. Dizer que está fazendo 32, eu achei que era 35. Ah, é 33? Então depois você dá um abraço nele, viu? E eu queria chamar o Israel aqui. Falar nisso, Arthur, eu ouvi essa pregação, não ontem, mas hoje. E é muito, muito bom, assim, uma alegria muito grande de saber que você, não só a primeira, eu tenho ouvido, mas você entendeu a mensagem da graça. Isso é muito poderoso. Que Deus nos tem estabelecido, né, como uma igreja apostólica, na graça de Deus. E você flui isso, não é nada forçado. Ah, porque o apóstolo falou que a gente tinha uma igreja na graça, vou pregar sobre a graça. Não, eu sinto que você entendeu a mensagem. E que você tem um desejo profundo de passar isso.
Eu sinto que você hoje é um cara folgado. Tipo assim, você é amado e acabou. Amado, perdoado, como é que é mais? Eu ainda não decorei o que o Joseph Priest fala. Grandemente abençoado, profundamente amado e altamente favorecido. Você transmite isso. Também eu não sei, eu vou ver depois, no dia 20 de março, se vai continuar nessa empolgação, que a gente está hoje há 4 semanas exatamente. A empolgação vai aumentar, a empolgação vai. Aí quem vai sentir mais amado, viu? Hoje eu trouxe o presente da Lohane, mas eu falei pra ela que não era dela, era seu. Aí você só pode ver depois, só depois do dia 20. Mas uma bênção, a sua palavra foi muito abençoadora, né? Eu queria chamar o Israel aqui. Eu levei um susto quando eu vi esse menino aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Luiz, eu acho que o Ian eu vi na barriga, né? O Léo já existia quando vocês chegaram, não era isso? Então nem vou falar do Israel, né? Vocês vão ver o vozeirão que já tá. O Israel fez uma poesia maravilhosa e ele vai repetir aqui hoje para nós, amém? Bom dia. Bom dia. Meu líder me desafiou a fazer uma poesia aí e eu tive que cumprir, né? Chega mais pra ele. Você aparecer na televisão. Meu pai me vê depois. Então, é tudo dele, por meio dele, para ele e por ele. E assim faz tempo, bem quando o homem era só pó. Ele nos deu fôlego de vida e criou tudo que existe ao nosso redor. O ar que respiramos, o solo em que pisamos, é tudo calculado, cada fração de segundos. Desde os pequenos átomos até a maior matéria, seja lá em qual estado. Em cada um ele plantou a relevância nesse mundo. Há um construtor por trás de toda casa. No nosso caso, ele construiu a nossa só com o uso de palavras. Do nosso jogo, ele é o grande Big Boss. Na verdade, ele é o poeta, eu só sou o porta-voz. Mas suas poesias são diferentes das que eu faço. Eu escrevo palavras e ele escreveu o espaço. As suas poesias se concretizam, enquanto na minha eu só me expresso. Na verdade, eu uno estrofes e ele o universo. Que orgulho sermos filhos do poeta eterno, pois nossas histórias são poesias que ele carrega em seu próprio caderno. Em cada uma dessas histórias o que se destaca é a excelência. Cada um tem sua função e cada um tem a sua essência. Nosso Pai é a razão da nossa existência. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, você pode trazer aqui agora os seus frutos, seja livre, venha com alegria, deixa o Senhor te guiar, né? Faz isso com liberdade, com liberalidade, Deus te abençoe. Oh,
dia para todos. Vamos chamar as crianças aqui para a gente caminhá-las lá para a salinha delas. Obrigado, Jesus, pelas nossas crianças. Nós as amamos, declaramos o seu favor, o seu amor sobre elas. Guardamos cada uma dessas vidas preciosas, levantamos como igreja um escudo de fé, apagando qualquer tipo de dardo, seta, assédio, importunação contra a vida delas, em nome de Jesus, e declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, e as crianças e toda a igreja disse: amém. Amém. Glória a Deus. Podem ir para a salinha. Beijinho para vocês. Que bênção. Pessoal, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, vamos começar lendo aqui do primeiro verso. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Tem uma tradução que diz ficado para trás. Perdeu a onda, perdeu o bonde. Pois as boas novas, fala comigo, boas novas, foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós, os que temos crido, olha, esse sou eu, que entramos no descanso, e que temos, deixa eu ver aqui que a letrinha aqui agora fugiu, porquanto somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem ele se referiu sobre o sétimo dia nestes termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirmou: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e chama de amanhã? Não, chama de hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme já fora proclamado antes: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria declarado posteriormente a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
é uma palavra muito poderosa, nós desfrutarmos desse dia, que Deus chama de seu, o dia do descanso. É interessante porque o escritor aos Hebreus, que é um mistério aqui para nós, o mais importante é a gente saber e entender que esse livro é um livro profundo e um livro que foi escrito por alguém assim muito inspirado, seja Paulo, seja Apolo, seja alguma outra sugestão aí que os estudiosos dão, mas é interessante que nos é apresentado aqui o descanso como um dia. E nós vemos aqui ele citando vários, vamos colocar assim, modelos de descanso. Quando nós pensamos no descanso como um dia, é interessante isso. Pensa na criação. Aqui ele coloca nesses termos também sobre Deus descansou no sétimo dia, fazendo referência ao Gênesis, fazendo referência à criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, incluindo o homem no 6º dia, e ele descansou o quê? No 7º. Então, sobe ao nosso coração alguns pensamentos muito interessantes sobre as obras de Deus, que dentro desse contexto existe uma ênfase incrível que Deus já terminou todas elas, Elas são obras concluídas, obras já acabadas, não é verdade? E é interessante a gente pensar que Deus, ele criou então todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Curiosamente, ele deixou para fazer o homem, para criar o homem, no 1º dia? Não, no 6º dia. Será por que Deus deixou para criar o homem apenas no 6º dia? Às vezes levanta-se aquela sugestão, que Deus não queria a opinião do homem e também não queria a ajuda dele. Sabe, é como um pai que prepara uma festa de aniversário para o seu filho. Sabe, ele queria que o filho simplesmente entrasse no desfrute. Nós precisamos de entender que o descanso é um desfrute. Esse é o coração do descanso. Então, quando o homem foi criado, de repente, quando ele acordou ali daquele sono, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e quando o homem abre os seus olhos, qual é a primeira visão que ele tem? Ele vê sobre ele a face de Deus. E ele então absorve a imagem e a semelhança do seu Criador. E ele fala: e aí, papai, o que nós vamos fazer amanhã? Nada. Amanhã é desfrute. Amanhã é Shabat. Amanhã é descanso. E esse foi o dia que Deus fez para o homem. Na verdade, quando a criação foi concluída, o homem foi feito para viver num dia, no 7º dia. O homem foi criado para viver no descanso. Só tem que nós sabemos que, infelizmente, esse homem, ele fez as suas opções. Cláudia falou um pouquinho aqui sobre o governo moral de Deus, Deus não criou uma marionete, ele não criou um robô, O homem, ele tem autodeterminação, ele tem livre-arbítrio, e ele fez algumas opções que foram extremamente desastrosas, E hoje nós olhamos para
Para a população mundial, de uma maneira generalizada, né, nós vemos o homem cansado, nós vemos o homem sobrecarregado, nós vemos o homem estressado. E uma das coisas que nós podemos muito absorver dessas palavras aqui de Hebreus capítulo 4, depois você pode ler também um pouquinho do 3, que coloca tudo mais ou menos dentro do mesmo pacote, né, dentro do mesmo contexto, é que hoje e sempre a maneira de nós acessarmos esse descanso é através de um princípio chamado fé. É interessante isso, né? Ele cita aqui que aquela geração, apesar deles ouvirem as boas novas, deles ouvirem a mensagem, eles não misturaram fé naquela mensagem. A Bíblia diz que isso não lhes aproveitou nada. Deixa eu te explicar, sem fé não funciona. Porque a fé é algo do coração, né? Não existe um princípio que, vamos dizer, que é tão poderoso para nos transformar do que a fé. Na verdade, eu e você, nós nos tornamos em tudo que nós cremos e em tudo que nós adoramos, né? Nós sempre vamos adorar aquilo que nós acreditamos, sabe? Fé e adoração são princípios inseparáveis. Isso num sentido correto como num sentido incorreto. Se você vai para Salmos capítulo 115, né, a Bíblia falando sobre aquelas pessoas que adoram os ídolos, o salmista diz: tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e aqueles que os adoram. Então nós nos tornamos semelhantes a tudo que nós acreditamos e tudo que nós também o que? Adoramos. Então o princípio da fé é um princípio poderoso. E é exatamente por ele que nós temos acesso a esse descanso de Deus. E quando o escritor está falando sobre esse descanso, isso precisa ser muito enfatizado aqui. Ele está fazendo menção das obras terminadas de Deus, né? Ele fala aqui, deixa eu achar qual verso que ele escreveu, porque essas letrinhas estão um pouco pequenas, mas quando a gente tem fé, a gente lê até as letras pequenas. Mas glória a Deus. Então, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas, terminadas, acabadas desde a fundação do mundo. Então, queridos, o descanso, ele está relacionado não com as coisas que Deus pode fazer por mim e por você, mas com aquelas coisas que já foram feitas, já foram concluídas em todos os modelos de descanso que nós podemos encontrar aqui, né? Pensa, por exemplo, no descanso lá de Gênesis, quando Deus criou o homem, o descanso da criação, que ele criou, nós estávamos falando aqui, tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Olha que princípio poderoso, não é? Deus, ele tem uma provisão perfeita e antecipada para qualquer tipo de necessidade que o homem pudesse vir a ter. O Adão foi criado, aí de repente Deus ia coçar a cabeça e falar assim: não, cara, o que ele vai comer agora? Esqueci disso. Não. Né? Ele colocou dezenas de milhares de restaurantes lá para o homem. Criou todo tipo de árvores frutíferas. E disse para ele: olha, coma livremente de tudo isso. Né? E todas essas coisas dão uma provisão perfeita.
Depois ele fala que, porque o contexto aqui, não estou entrando muito no contexto da carta, né, mas você sabe que a carta aos Hebreus é uma carta muito relacionada com a igreja ali dos judeus, né, hebreus ou judeus, está falando assim da mesma etnia de pessoas, né? E na verdade essa turma toda tinha recebido Jesus como Messias, e por causa da pressão que eles estavam recebendo, muitos estavam retrocedendo do cristianismo para o judaísmo. E essa carta é uma exortação importantíssima. Ele fala: oi, cuidado, não fica para trás. O descanso é para você, né? Não fica para trás. Mas era necessário o quê? Misturar fé. Então esse é um ponto que precisa ser claramente estabelecido, né? E nós estamos vendo então que o descanso é uma coisa extremamente relacionada com as obras concluídas de Deus. Muitos deles se apegaram àquele descanso que Josué deu a Israel como nação. E aquilo foi um tipo de descanso? Foi, porque você imagina um povo vivendo por 4 gerações, mais de 400 anos, como escravos lá no Egito. E Deus então arranca esse povo com braço forte, com mão poderosa, julga todas as entidades, os deuses ali do Egito, e os guia, os conduz, né, por um longo deserto até uma terra boa. Um lugar onde eles iriam morar em casas que eles não construíram. Eles iriam desfrutar de pomares que eles não plantaram. Eles iriam desfrutar de riquezas que não foram eles que adquiriram. Sabe, uma provisão assim tremenda. Mas aqui claramente o escritor está dizendo assim: não é esse o descanso. Né? Então, Deus tem um descanso. Existe não só um modelo de descanso na criação, como existe um descanso poderoso na redenção. E hoje, quando nós olhamos para tudo que Jesus fez por nós, isso se torna tão relevante. A obra redentora de Jesus, como a criação, é também uma obra terminada. É também uma obra o quê? Concluída. Né? Isso precisa de estar muito claro para a gente. Se eu perguntar aqui para esse grupo de pessoas, quantos aqui creem que Deus pode fazer qualquer tipo de coisa por você? Quantos creem? Eu creio. Agora é interessante. Essa é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada. Se eu mudar a pergunta, quantos aqui creem que Ele já fez tudo por você? E eu vou dizer para vocês uma coisa. Sabe por que é a pergunta errada? Porque, até parabéns, né? Porque você crê. Mas eu vou dizer, é muito mais fácil você crer em algo que Deus já fez e já disponibilizou para você, do que em algo que Ele pode fazer. Porque alguns até vão perguntar assim, meio espirituais, né? Se for a vontade de Deus, não é? Mas vocês estão entendendo qual é o princípio do descanso? Não é Deus fazer alguma coisa por você no futuro. As suas obras, tanto da criação quanto da redenção, já foram concluídas. Está feito. A única coisa para a gente entrar nisso se chama o quê? Fé. Né?
fé. Esse é o descanso da fé. Por isso que ele fala aqui com todas as letras, né? Ele diz o quê? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, né? Para eles não aproveitou, porque eles não misturaram fé. Porquanto somos nós os que temos crido, que entramos neste descanso. Quem é que entra nesse descanso? O cara tem que ser judeu? Não! Ele tem que crer. Por isso que muitos em Israel ficaram para trás. E quando fala ficar para trás aqui, está falando, sabe de quê? De morrer num deserto seco. É disso. Está falando do descanso de Josué, né? Ficaram para trás. E essa exortação, olha, gente, Deus colocou diante de nós algo tão poderoso e precioso. Cuidado, não fica para trás. Entenda como que isso funciona. Então esse descanso está fundamentado não no que Deus pode fazer, ou quer fazer, ou vai fazer, mas ele está fundamentado nas obras concluídas, nas obras acabadas de Deus. Jesus concluiu a sua obra na cruz. Você se lembra? Ele pendurado entre os céus e a terra como um sinal de vergonha. Ele disse o quê? Está acabado. Tetelestai, está consumado. Acabou. Tudo que era preciso ser feito para você ser completamente perdoado, suprido, abençoado, foi feito. E é exatamente por isso que depois de morrer pelos nossos pecados naquela cruz, ele foi sepultado, foi ao porão dos mortos, e nós sabemos que a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, e ele entrou agora num novo tabernáculo, no tabernáculo celestial. A Bíblia diz que nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E ele então se assentou, ele o quê? Se assentou à direita de Deus. Você sabe que no tabernáculo da antiga aliança não existia essa mobília aí, ó, chamada cadeira. Tá? Está sentadinho, está no descanso. Né? Recebe pela fé, estou no descanso. O tabernáculo não existia essa mobília. Ela nem podia entrar lá dentro, sabe por quê? Porque não tinha descanso. Não tinha descanso para o sacerdote, não. Ano após ano, tinha aquela coisarada toda. Não tinha descanso. Mas a Bíblia diz aqui, em Hebreus capítulo 7, verso 25, que Jesus, com uma oferta, para sempre, ele nos abriu esse novo e vivo caminho para o Pai. Ele se assentou à direita de Deus. Sabe por que ele assentou? Porque a obra dele foi concluída. Terminou. Ele descansou. Agora, você acha que houve uma criação falando do primeiro homem Adão. Mas o melhor do descanso, e que a Bíblia está abordando exatamente isso aqui, falando do descanso da fé, é que houve também uma nova criação de Deus. Que coisa poderosa. Uma nova criação. Eu e você, que cremos nele, estamos agora assentados com ele, à direita do Pai, nos lugares celestiais em Cristo. Então a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele se tornou uma nova criação.
As coisas velhas se passaram, eis que algumas coisas se fizeram novas. Não todas as coisas se fizeram novas. Falando da nossa condição espiritual. Queridos, nós vivemos essa condição. Uma condição espiritual plena em termos de redenção no nosso espírito. Agora, quando nós olhamos para o descanso da fé, isso é algo muito poderoso. Não é? Jesus fez um tipo de convite que nenhum outro homem poderia fazer. Ninguém. Né? E que muitas vezes, às vezes as pessoas dão... eles tentam atender esse tipo de convite a pessoas ou a coisas erradas. Quebra a cara. Né? Jesus fez esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e talvez eu vos aliviarei. É assim? Não. E eu vos aliviarei. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Gente, que coisa tremenda. Por isso, se nós queremos abraçar esse descanso, a primeira coisa que nós temos que ter é essa disposição para crer. Quando ele disse: vem a mim, a única forma de você acessar Jesus é pela fé. Né? Ou tem um Jesus que você aqui está vendo ele com seus olhos. A única maneira de acessar ele é pela fé, é pela palavra. Não tem outra maneira. Então, a primeira coisa relaciona a nossa disponibilidade de crer. Depois, a nossa disponibilidade de nos rendermos a Ele, de seguirmos, de caminharmos com Ele. E uma disponibilidade também de nós, então, aprendermos o seu caráter, manso e humilde de coração. Veja que ele falou sobre tomar o jugo. Sabe o que é um jugo? Um jugo é uma canga, pensa em dois bois, né, puxando um arado ou puxando uma carroça. Um jugo é uma canga de madeira que atrela dois animais. Ele estava usando uma linguagem do mundo agrícola, da pecuária aqui. Então, o que é que, quando nós estamos falando sobre essa novíssima criação de Deus, eu e você somos uma raça nova, raça eleita. Olha, a gente não existia. É verdade. E a Bíblia agora fala que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Olha o que aconteceu conosco espiritualmente. Nós estamos atrelados. Nós estamos unidos. Não é? E é isso que nós precisamos de entender. Não só a nossa disponibilidade de crer, de ir a Jesus, mas também o que? De tomar o seu jugo. De viver uma vida comprometida, uma vida atrelada, uma vida onde nós andamos juntos, somos um espírito com o Senhor. Né? E isso vai desencadear onde? Num tipo de aprendizado. Olha, não tem como a gente andar assim, atrelado com Jesus e não aprender. Né? Por isso que Paulo disse: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E tudo isso é uma experiência muito poderosa de fé. Começa com a fé. A disposição para crer, a disposição para seguir, a disposição para aprender. Mas eu quero que você entenda algo extremamente importante sobre fé. A fé não é Deus
responder ao que nós fazemos, às nossas obras. Porque quando nós não entendemos que as obras de Deus foram terminadas, foram concluídas, né? O que é que nós queremos fazer? Nós queremos mover a Deus por aquilo que nós fazemos. Olha, Deus, olha o quanto que eu orei, olha o quanto que eu jejuei. Veja bem, essas práticas são maravilhosas. Eu estou tentando ensinar para você não dar um sentido ruim para práticas tão poderosas. E as pessoas muitas vezes fazem isso. Olha, Deus, olha como eu me comportei, olha tudo o que eu fiz. É como alguém que desse uma chave de braço em Deus, fala, agora você tem que fazer o que eu quero. Queridos, Deus não funciona assim. A fé não é Deus responder o que você faz, como se você fosse uma pessoa se esforçando para merecer algo, esforçando-se para se tornar digno de algo, merecedor de algo. Não. Aliás, já vou te dar a dica. Se você entrar nessa rota, você vai se esvaziar da graça de Deus. Porque a fé na sua essência não é Deus responder o que nós fazemos, mas é nós respondermos ao que Deus já fez, as suas obras acabadas, concluídas. E, queridos, a nossa resposta ao que Deus já fez nos leva a esse lugar de experimentar a sua graça, porque Deus não fez porque você se comportou dessa maneira ou daquela. Tudo isso está fundamentado numa coisa chamada graça. Graça maravilhosa. Tá? Eu não estou dizendo que nesse processo nós não temos que aprender a obediência. Mas nós não podemos nos confundir como é que nós acessamos esse lugar chamado descanso, né, através da fé. Então, a fé não é Deus responder a algo que você possa estar se esforçando e fazendo, mas é nós respondermos a Deus dentro daquilo que Ele já fez por nós, onde Ele, por graça, colocou à nossa disposição todos esses benefícios. Benefícios aonde nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos perfeitamente supridos, generosamente abençoados. Esse é o ponto. Agora, algumas pessoas insistem como que esse relacionamento com Deus é como se eles tivessem que sair de um lugar e quem sabe eu consigo chegar onde eu quero. A fé não é isso. A fé não é você se mover de um ponto até onde você quer chegar. Cara, às vezes está vivendo uma luta financeira. Cara, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu não tenha todos esses problemas financeiros. Quem sabe um dia eu seja curado. E ele olha para aquele dia como se ele estivesse no futuro. Mas como é que Deus chama esse dia? Hoje! Esse dia chama hoje. E ele reforça, portanto, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Do que ele está falando? Está falando da fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a fé não é você tentar chegar num lugar futuro. A fé não se relaciona dessa forma. Você alcançar algo que está na frente. Alcançar um lugar novo que você ainda nunca conquistou. A fé está relacionada com você defender uma posição que você já tem.
Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Onde é que nós estamos? Nele. Em Cristo. Nós estamos nele. Então, tem um verso aqui desafiador. Ele parece louco. A única vez do Novo Testamento que a Bíblia fala assim: esforçai-vos! Você tem que fazer força, gente. Sabe para quê? Para você entrar no descanso. E eu vou dizer que esse jogo de palavras, ele é muito cabível. Sabe por quê? Porque não é fácil nós nos posicionarmos de maneira que a gente fica livre de uma mentalidade de preocupação, ou de medo, ou de ansiedade. Você sabe, o cara preocupado é o cara que está preso no passado. O cara ansioso está preso no futuro. É por isso que a gente tem que aprender muito sobre esse dia de hoje. O dia que Deus fez para mim e para você. O dia que Deus fez para Adão. E o dia que Deus fez para toda pessoa que nasceu de novo. Gente, isso eu não sei, eu fico embasbacado, eu fico estarrecido com a perfeição das obras de Deus, do plano de Deus. É algo muito poderoso. Então, a fé não é alcançar uma posição futura, sabe? Cristo se tornou a nossa posição. Mais de 100 vezes você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento, em Cristo. Nós estamos nele. E nós temos que defender essa posição. Entendeu? Você não precisa de nada novo. Você já chegou. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Quando você chega em Jesus, acabou sua busca. Amém. Crente que anda buscando aí, cuidado para ele não achar o que não deve. Entendeu? Porque, sinceramente, a nossa busca, quando nós chegamos em Jesus, a busca acabou. É claro, nós temos tudo para conhecer, temos. É por isso que, ao mesmo tempo que a fé é você defender essa posição espiritual, isso envolve uma jornada. Mas não é uma jornada que nós mudamos de status. É uma jornada que eu e você estamos atrelados, tem uma canga. Tem um jugo unindo você a Jesus. Para não deixar você perder essa posição nunca. E é isso que nós temos que manter. Porque o problema é quando o camarada sacode, né? Sacode o pescoço e quer o quê? Andar para onde o nariz aponta. Sabe como é que a Bíblia define uma pessoa perdida? É o cara que anda para onde o nariz dele aponta. Entendeu? Mas nós temos uma posição espiritual. Isso precisa ser defendido. Por que é que Deus descansou? Só para você entender que tipo de lugar que eu e você estamos em Jesus. Por que que uma pessoa descansa? Quem sabe? Por que uma pessoa descansa? Hã? Não é porque o caso de Deus não é porque ele estava cansado. É porque ele terminou a sua obra. Olha, a obra de Deus não é igual um carro zero que você compra. Já viu quando você vai comprar um carro zero? Você compra o carro, mas depois eles falam, mas tem esse acessório, tem aquele, tem mais aquele. Rapaz, o carro custa 50 mil e tem mais 50 de acessório que você pode pôr. É como se fosse assim, uma obra incompleta. A obra de Deus não é uma obra incompleta. Quando Deus terminou a sua obra, sabe por que ele parou? Porque acabou.
qualquer rebuscada a mais e estragar. Eu quero que você entenda o lugar de perfeita provisão em termos de todas as necessidades que o homem possa estar. Eu quero que você entenda que a sua busca acabou. Você está nesse lugar. Agora, você precisa aprender. Eu preciso de aprender. Sabe qual é a verdade? Quando essa obra da nova criação perfeita, feita no nosso espírito, porque a Bíblia diz que como Jesus assim somos nós nesse mundo, 1 João capítulo 4, falando dessa condição espiritual, como Jesus assim somos nós neste mundo. Queridos, nós desfrutamos de uma obra perfeita no nosso espírito. Nós somos essa nova criação em verdadeira justiça e santidade. Mas atrelados, ao Espírito Santo, atrelados a Jesus, nós temos uma jornada de aprendizado. Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, Deus não nos deu o espírito do mundo, mas Ele nos deu o seu espírito, para que através dele possamos conhecer todas as coisas que gratuitamente nos foram dadas por Cristo. A gente acabou de viver essa experiência, por isso que a gente pisa na bola. A gente acabou de nascer de novo, mas a gente não tem noção. Isso não é tangível para a gente. Porque nós estamos nesse corpito de carne que Adão nos deu. Isso não é tangível. Como é que nós vamos descobrir essas coisas que nós estamos falando? Atrelados a Jesus, e aprendendo sobre a sua palavra e o seu caráter. É uma jornada, é uma caminhada com Ele, mas é uma caminhada que nós não mudamos de posição espiritual. Acabou essa coisa. Nós temos uma posição definida e nós podemos então desfrutar da bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esse é o descanso, queridos. Não fica para trás disso não. Sabe? Entenda como que isso funciona, como que o princípio da fé funciona. Sabe? Foque no que Ele já fez. Está tudo feito. Está tudo concluído. Entra nessa dimensão. E você vai ver que o Espírito de Deus vai te guiar de uma forma poderosa. Eu e você precisamos de uma fé cada vez mais consolidada nesse sentido? Com certeza. Existe um processo de Deus. E tudo que a palavra de Deus diz, ponto final. Eu e você, existem muitas coisas sobre as nossas vidas, que às vezes a nossa experiência na prática, no dia a dia, às vezes não confere com tudo que nos foi dado. Temos. Nós temos. Infelizmente. Mas Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, que avanço para o alvo. Muitas vezes a gente rateia, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que a palavra dele possa prevalecer no seu coração, sabe? E eu quero encorajar você, sabe? Não fica para trás não, sabe? Entenda o que é que nos foi dado na nova aliança. Entenda que existe um descanso poderoso, Ele disse aqui, resta ainda um descanso para o povo de Deus.
nesse dia que se chama hoje. Ele deixa claro lá para os hebreus, olha, se fosse Josué que tivesse dado esse descanso, muitos dias para frente Davi não tocaria de novo nesse assunto. Falando do seu descendente, o filho de Davi, né? E ele tem oferecido isso para nós. Nós vivemos num mundo desafiador. Nós precisamos entender isso para vencer o mundo. O mundo é cruel. A Bíblia apresenta o mundo como um inimigo a ser vencido. Isso que João coloca nesses termos, né? Esta é a vitória que vence o mundo. O que é o mundo? É esse sistema maligno, perverso, sem Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo, né? A redundância é dizer que é um mundo caído. Um mundo caído. Mas mesmo ainda estando nesse mundo caído, eu e você podemos viver naquele dia que Deus fez para Adão. O dia do desfrute. O dia de transbordar. Fica de pé no seu lugar. O pessoal vai distribuir os elementos aí da ceia e nós vamos tomar a ceia. Sabe, é uma coisa poderosa, queridos. Todos esses assuntos são assuntos que estão dentro desse princípio da ceia. A gente precisa voltar o nosso coração e a nossa compreensão sempre para essas verdades. Deus tem um lugar de descanso, uma posição espiritual, e é isso que nós queremos declarar, né? Quando nós comemos o pão e tomamos o cálice. Nós vamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Nós vamos absorver tudo que Ele fez por nós. Nós vamos viver dentro dessa dimensão, uma dimensão poderosa. Até que a gente desfrute do último tempo de salvação, né? Que é a salvação do nosso corpo. Já está pago também. Já está pago. Jesus tem um corpo glorioso para mim e para você. Paulo disse que quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, e que é correspondente àquilo que nós já carregamos hoje no nosso espírito. Louvado seja Deus. Pega o seu pãozinho. Obrigado. Só um cálicezinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Respira fundo. E declara: eu vou viver o dia que Deus fez para mim. Solta agora toda canseira, toda ansiedade, toda preocupação. Nesse dia, a provisão é perfeita e completa. Ela antecipa qualquer necessidade que você pode ter. As coisas que afligem o seu coração. É um esforço, não é? Faz força agora para você entrar no descanso. Porque esse é o espírito da ceia.
Nós fazemos parte de um corpo ressurreto. O nosso desafio é crer e adorar a Deus em espírito, mesmo vivendo num corpo de carne, onde tantas coisas nos puxam para tantas direções. Mas nós já fizemos a nossa escolha. Nós vamos transicionar de uma mente carnal para uma mente espiritual. Um coração que adora, um coração que crê. Nós já fizemos a nossa decisão. Não vamos endurecer o nosso coração quando Deus falar conosco. Nós vamos ouvir as suas palavras. Vamos misturar fé nelas. Vamos romper. Glória a Deus. Então, em memória de Jesus, coma o pão e toma o cálice. E se considere vivendo esse dia de Deus.